começar com histórias, depois vamos ver se a gente linka e junta todas elas para aprender alguma coisa. Começando pelo um grande escritor americano, e o bom é quando depois que você perde um pouco a memória, você não se lembra qual é o nome dele. Mas era um grande escritor americano que ele linkava, ele juntava entre os presidentes dos Estados Unidos, eu já contei uma vez sobre ele nisso, ele linkava entre os presidentes dos Estados Unidos com o Rebbe. Ele fazia os presidentes dos Estados Unidos desejarem um feliz aniversário para o Rebbe. Quer dizer, era um escritor extremamente famoso, que era famoso na Casa Branca. Então as pessoas perguntaram para ele, o que te fez ter uma conexão com o Rebbe? O que te fez assim se empolgar? O que você via na personalidade do Rebbe que te fez assim ter esse pezinho aqui? Quer dizer, tá bom, o que você pode ver no presidente dos Estados Unidos não é muito a pessoa do presidente, mas todo o cargo, tudo aquilo que interessa. Agora, que de repente você viu que você tinha essa vontade de querer conectar e querer fazer que os presidentes desejassem feliz aniversário para o Rebbe, etc. O que aconteceu? E esse escritor falou uma coisa interessante. Ele falou que todo mundo pensa, principalmente quando falam no exemplo, tendo aquecimento global, que o mundo daqui a pouco pode estar submerso debaixo de águas. Essa é uma das teorias sobre aquecimento global. Então ele fala, imagina, o mundo está debaixo, submerso em águas. Imagina que os cientistas avisam, a gente daqui a um mês vai estar todo mundo vai estar todo mundo debaixo d'água, ninguém vai sobreviver. Todo mundo vai estar pensando, olha, vai ter essa catástrofe. E ele falou, e o Rebbe vai estar falando, nós temos um mês para aprender como viver debaixo d'água. Ele falou, eu vi na personalidade do Rebbe sempre como a gente tem que aprender a viver debaixo d'água. Então vamos ver se essa frase desse escritor realmente faz sentido. Para isso, contar uma história de um shliach, se eu não me engano ele chama Lipschitz, e era shliach do Rebbe na Ucrânia, não sei como que está hoje a situação, mas ele um shliach na Ucrânia, está na Ucrânia? Continua na Ucrânia. Então, o que acontece? Ele tinha, na época, 10 pessoas fortes na comunidade, que ajudavam ele, bancavam ele mensalmente com $18 mil. 10 pessoas ajudando cada um com $18 mil, ele conseguia $180 mil, já dá para começar. A gente sabe que aqui, Bezat Hashem, já dá para começar o mês assim. Então o que acontece? Ele tinha todo um plano, ele tinha instituições, etc., tinha todo um movimento. Ele cuidava, por exemplo, de 10 grandes Sdarim de Pesach. A gente sabe que o Rebbe sempre incentivou fazer um Seder de Pesach coletivo. Então ele fazia 10 grandes Seder coletivos para o pessoal. Tá bom? De repente, de repente ele começou a se ver, ele estava só com 2 pessoas, e um deles acabou indo para Israel, etc. Ele acabou se vendo que não tem nenhum doador. Então, dos 10 doadores, ele, de repente, quer dizer, $180 mil mensais sumiram. Quer dizer, não tem. Agora ele tem os custos, porque ele arrumou para si toda essa máquina aqui que ele tinha que sustentar, famílias que ele sustentava com isso, e vários eventos e várias responsabilidades, e de repente, nada. Tá bom? O que ele vai fazer? Ele resolveu, vou viajar para os Estados Unidos. Então ele tinha alguns contatos, ele pegou no celular dele, preparou alguns contatos, vai viajar nos Estados Unidos para arrecadar dinheiro, tá bom? Foi lá para arrecadar dinheiro. O que acontece foi que de repente, quando ele já está com tudo ali na lista, quando ele chega nos Estados Unidos, ele vai ligar o celular dele, deu pane, tudo bem.
Tem gente que hoje se dá pane, ele não tem nem o telefone de casa. Mas ele, no caso, justo lembrava o telefone de casa, ou da esposa, e conseguiu ligar para a esposa. Conseguiu ligar para a esposa e pergunta para a esposa. Ele não falou que deu pane no celular dele, ele falou, olha, eu gostaria que você fizesse um favor. Olhasse lá no computador. Ela falou, computador? Você não sabe? Hoje eu liguei, está com vírus, e não consigo, eu queria te mandar um e-mail, eu não consigo mandar, não consigo nada. Então, ele não foi assustar a esposa e falar isso. Aí, ele ali com aquilo que ele tinha, ele pegou o chip e estava usando, e ligou um cara para ele. E quem ligou? O cara da agência de viagens. Falou para ele, olha, você reservou comigo 20 passagens dos Estados Unidos para a Rússia, para a Ucrânia. Desculpa, para a Ucrânia, não podemos misturar aqui. Você me comprou 20 passagens para a Ucrânia. E você já estava devendo da última vez. E eu sei que, graças a Deus, você tem tantas instituições. Vem aqui e vamos acertar. Porque ele tinha 20 passagens, porque ele ia trazer para as 10 Sdarim, ele ia trazer dois Bahurim, 2 jovens da Yeshiva, para ajudar os 10 Sdarim. Então ele ia trazer 20 jovens ali, e ele tinha que agora arcar com 20 passagens, quer dizer, vamos esquecer o budget, a responsabilidade dele dos 180 mil, que ele não está tendo. Agora ele, de repente, tem que arranjar 20 passagens e ainda pagar aquilo que ele devia da última vez. Ele falou, olha, sabe o que eu vou fazer? Hashem quer que aconteça o Seder de Pesach. Não pode ser que Hashem não quer isso. Eu vou ir até lá, falar com o cara, que estamos falando aqui, o cara estava em Nova York, eu vou falar com ele, eu vou conseguir, mas nesse interim vai ter que aparecer uma ajuda dos céus. E o que aconteceu foi que ele foi até o escritório do cara, e até ele chegar no escritório não tinha chegado o dinheiro. E a porta estava se abrindo e o cara ia cobrar dele. Mas, antes de mais nada, ele viu uma frase. Ele viu uma frase e essa frase motivou ele. A frase falava, não diga para Hashem quão grande é teus problemas, diga para os teus problemas quão grande é o teu Hashem. Então, quando ele viu essa frase, ele falou, opa, ele chegou lá e ele falou, olha, acabei de ler essa frase aqui que você tem no escritório, que bonito, vou te contar a situação. Ele contou a situação e falou, olha, eu quero te falar que os problemas são grandes, mas eu tenho uma Hashem maior. Então, essa é a solução. E eles fizeram um acordo ali, como que não sei o quê. No final, para Hashem tudo se resolveu. Mas quer dizer, ele entendeu que esse é o caminho. O caminho nosso é não dizer para Hashem quão grande são nossos problemas, e sim entender que os problemas estão ali, mas existe Hashem que é muito, muito maior. Essa história, uma história similar a uma história agora famosa, eu imagino que muitos conhecem, mas vale a pena repetir para a gente entender o quanto a gente tem que interiorizar essa história. Um grupo de mulheres viajaram para Detroit. Ia ter um evento. E teve um evento de mulheres Chabad lá em Detroit. E o inverno era grande. E no inverno, o que aconteceu? Falei que ia contar histórias. Tá vendo que... Então o que acontece? O inverno era grande. E acabou tendo que cancelar um voo. E era sexta-feira, e tinham que voltar, as mulheres queriam voltar para suas casas, tinha tudo organizado para ter um evento, 2 dias, mas iam voltar para Shabbat para estar em Nova York, cada um na sua casa. Mas acabaram não conseguindo, porque chegaram lá no aeroporto, falaram que o voo cancelou. O próximo voo vai ser muito tarde, não vai dar para chegar, Shabbat é inverno, etc. Elas ligaram para o secretário do Rebbe para pedir uma brachá, para falar para o Rebbe, etc. E o que elas falaram? A gente está stock, a gente está aqui, vamos chamar assim, involuntariamente perdidas aqui no Detroit. E a gente não consegue voltar para casa. Daí o secretário do Rebbe, não sei se
o secretário do Rebbe falou, espera, ou ele falou, vou retornar. Quando o secretário veio falando aquilo que o Rebbe falou, ele falou, olha, o Rebbe perguntou, o que quer dizer que vocês estão stock aí? Aí elas começaram a explicar, olha, o voo cancelou. O Rebbe sabe o que significa essa palavra. O Rebbe queria dizer que não existe que você está à toa. Não existe que você está à toa aí em Detroit. Quando elas ouviram isso, elas falaram, opa, e daí o que elas fizeram? Cada um abriu a sua mala. Elas tinham velas de Shabbat, começaram a distribuir, e foi o maior evento de véspera de Shabbat possível em Detroit. Nunca teve tanta animação para as mulheres acenderem velas de Shabbat como teve naquela sexta-feira. Anos depois, algumas delas conseguiram encontrar pessoas que falavam que ainda se lembravam daquela sexta-feira, o quanto marcou a comunidade de Detroit. Quer dizer, o Rebbe ensinou para a gente que não existe a gente estoque. E aonde a gente vê isso? Na nossa paraxá. Os nossos sábios trazem que na hora que o mar se abriu, não é Márcio abriu, o pessoal fala, é o mar se abriu. Então, na hora que o mar se abriu, todo mundo ali ficou espantado, mas está escrito que na hora que o mar voltou, ele voltou leitanó. Leitanó que significa para a sua força original, para o seu vigor. O mar voltou ao seu vigor. Falam nossos sábios, a palavra leitanó também pode simbolizar litnaó, para o seu tnai, para a sua condição. Ou seja, falam nossos sábios, que tnai, uma condição, Deus fez com o mar e falou assim, mar é para ser mar. Porém, todavia, contudo, o mar vai estar ali para ser mar, menos numa circunstância. Quando chegar o meu povo e vai precisar sair do Egito, e vão vir os egípcios atrás, você vai ter que abrir, e você não só vai ter que abrir, vai voltar com tudo em cima dos egípcios, etc. Quer dizer, o mar está ali numa condição de poder ajudar o povo de Israel. Foi criado para isso. O que significa? Qual é o propósito disso? Espera um pouco, se a gente parar e pensar, o que significa? Por que Hashem tem que fazer isso? Hashem faz milagre. Qual é o problema de Hashem fazer um milagre? O povo judeu chegou lá, Deus manda o mar se abrir. Precisa fazer uma condição desde o começo? O que acontece uma coisa que eu não faço condição? Então, o que acontece uma coisa que eu não faço condição? Eu abro uma brecha. Então, normalmente, esse abrir uma brecha significa que esse não é a situação adequada. Não era aquilo que a gente esperava. Então, Deus fez o sistema do mundo. O mundo é para ser mundo. O mundo é para ser a natureza do mundo. Ou seja, o mundo e o judaísmo pode ser que, Deus nos livre, seriam antagônicos. O mundo e as mitzvot, seria muito difícil cumprir algumas mitzvot. Então a gente vê que tem dificuldades e as pessoas perguntam, será que é assim? Será que porque tem uma dificuldade a gente tem que abrir mão? A gente tem que deixar? Como a gente tem que encarar? O Rebbe chegou e nos ensinou, não. Você não está entendendo. Quando Hashem fez o mar, ele fez com uma condição. O próprio mar sabe que o propósito dele é abrir para o povo de Israel e fechar. Quer dizer, ele vai e volta, toda a situação do mar é em benefício do judaísmo prático. Ou seja, a gente tem que enxergar como o mundo inteiro, está escrito que na hora que abriu o mar, não só abriu o mar, abriu todas as águas do mundo. Todo o conceito, no mundo inteiro se sentiu que existe um propósito pelo sistema mundano. O propósito é ajudar a gente a cumprir Torah e Mitzvot. É por isso que depois da guerra de Yom Kippur, o Rabino Lau, não estamos falando hoje o Rabino-chefe de Israel, Rabino Lau, mas Rabino Meir Lau, que é o pai, que foi Rabino-chefe de Israel também, sobrevivente do Holocausto, ele contou que quando ele entrou no Rebbe, depois da guerra de Yom Kippur, ele falou, o Rebbe perguntou como está a situação lá em Israel, e ele falou, as pessoas estão muito temerosas, porque dói sentir que toda hora a gente está em guerra, e as pessoas falam o que vai ser. E o Rebbe falou para ele, a gente não tem que perguntar o que vai ser, e sim o que devemos fazer. Então agora a gente vê que essa frase daquele escritor tem tudo a ver. Que a forma como o Rebbe nos ensinou é, a gente não tem que estar preocupado o que vai ser, porque Hashem fez uma condição. Vai dar certo. Vai dar certo. A nossa pergunta é o que devemos fazer.
Porque aquilo que precisa ser feito depende, Hashem deu essa oportunidade da gente participar. Então esse é o nosso papel, cada um de nós tem que fazer aquilo que a gente consegue fazer, mas vai dar certo. A Yom Yom de hoje à noite, dia 9 de Shvat, o Rebbe nos traz que quando meu pai, a expressão aqui do Yom Yom sempre é a expressão do Rebbe anterior, do Rebbe Rayatz. Então quando ele fala meu pai, aqui é o Rebbe Rashab, o quinto Rebbe. Quando ele concluiu o estudo do Shas, quer dizer, de todo o Talmud pela terceira vez, ele pronunciou um mamar hassídico, cujo conteúdo era o que é um Adran. Adran é quando a gente termina um tratado, a gente fala o Adran, um texto. Então ele pergunta o que é o Adran, e esse era o discurso. No ano de luto da sua mãe, quer dizer, da Rebbe Rivka, da esposa do quarto Rebbe, então a gente está falando que o quinto Rebbe, ele falou um discurso sobre isso, quando ele terminou todo o Talmud. Agora ele está falando qual era o costume do quinto Rebbe, no ano que faleceu a mãe dele, a Rebbe Rivka, que justo o Yortzei dela é no dia 10 de Shvat. Então por isso ele já conta no dia 9 de Shvat. Ele fala que meu pai concluiu os estudos, quer dizer, o quinto Rebbe terminou os estudos dos 6 tratados de Mishnah ao completar os 11 meses, e para o Yortzei, todo o Shas, quer dizer, todo o Talmud.